Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Uma reviravolta silenciosa, quase furtiva, sacode os bastidores do Palmeiras. O nome? Paulinho. A personagem central? Leila Pereira. E há uma carta na manga que ninguém esperava. O que parecia definido está prestes a mudar, e, entre gritos de torcida, lesões e negócios milionários, o Verdão vive um momento de tensão que pode definir rumos nos próximos meses. Paulinho chegou como um trunfo ambicionado, o atacante que vinha de artilharias pelo Atlético Mineiro, capaz de desequilibrar pelo físico, presença de área e mobilidade ofensiva. Contrato até fim de 2029, investimento pesado, expectativas lá em cima. Mas desde o início seu rendimento foi comprometido por lesões. A operação na perna direita para correção de fratura por estresse e as dores persistentes transformaram sua presença em algo mais simbólico do que efetivo. Do lado presidencial, Leila Pereira apostou alto. O clube tratou Paulinho como peça central não apenas para vencer, mas para afirmar ambições maiores: Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O discurso ecoava nos corredores do Allianz Parque: o Palmeiras entra para vencer. Não era frase decorativa. Era estrutura, contratações, desempenho exigido. Mas eis que surge o imprevisto. Paulinho é obrigado a declarar que perderá o restante da temporada, submetido a nova cirurgia. Isso gera um efeito dominó. Abel Ferreira, técnico, tem menos opções de ataque. As expectativas vão para quem? Para os reforços comprados, para garotos da base, para suplentes. E a pressão recair sobre quem trouxe o jogador, avaliou o risco, alocou o investimento. Leila Pereira está no olho desse furacão. A carta na manga de que se fala nos bastidores tem vários possíveis formatos. Pode ser uma compensação financeira aqui, uma contratação emergencial ali, uma realocação de recursos ou até uma mudança de discurso interno para acalmar torcida e elenco. Há quem diga que a direção já estuda mercado para repor Paulinho. Não se trata só de ego ou orgulho da presidente, trata-se de garantir competitividade nos torneios que realmente importam. A cada jogo, a cada rodada do Brasileirão 2025, o Palmeiras mostra resultados sólidos. Hoje ocupa a vice-liderança da Série A, com desempenho próximo do líder, Flamengo. Pontuação forte, muitos gols, solidez defensiva. Mas esses resultados também puxam o clube para cima da montanha de expectativas. Se Paulinho não estiver presente, alguém terá de suprir a lacuna. E rápido ponto o torcedor observa. Naqueles jogos em que Paulinho entrou ou esteve em condições, o verde sentiu sua presença. Nos que ele faltou, o ataque pareceu sangrar, perder explosão. Quando o Mundial de Clubes chegou, por exemplo, ele teve momentos de brilho, marcou gols decisivos. Mas a frequência não chegou a ser a ideal, e a lesão mais recente estremeceu planos que já estavam traçados. Leila, por sua vez, vive seu próprio impasse. Como presidente, manter a confiança da torcida, garantir suporte ao técnico, justificar os investimentos e manter a imagem de clube forte. A aposta em Paulinho já era pública e ele foi celebrado como reforço de peso, demitiu dúvidas, travou negociações complexas e pagou alto. Agora, com a nova lesão, a narrativa precisa de ajustes. Abel Ferreira também está na retaguarda dessa tempestade. Técnico exigente, acostumado a extrair o máximo do elenco, agora precisa lidar com limitações físicas, com o fato de Paulinho, um dos seus principais ativos ofensivos, estar fora. Ele já vinha dos compromissos múltiplos: Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Brasil. A estratégia de jogo, o planejamento de treinos e escalações vão ter de ser revisados. Há quem fale em reaproveitar jogadores que vinham menos utilizados, quem aponte jovens da base como alternativa. Até mesmo repensar moldes táticos, mais mobilidade, mais apoio de meio campo ou troca de peças no ataque. Em campo, a mudança de peças é obrigatória, fora dele, a mudança de expectativas é urgente. Se não agora, em pouco tempo. A direção sabe que prometer demais e entregar menos pode gerar desgaste irreparável.
E Leila Pereira está consciente disso. A reviravolta não está apenas na lesão, está no fato de que o discurso de confiança cega pode ruir se o esmorecimento se espalhar. O elenco sente, a torcida cobra, a imprensa especula. No meio disso tudo, Paulinho virou símbolo da aposta grande, do risco inevitável, da promessa que ainda não se cumpriu plenamente. Ele continua sendo valorizado, amado, mas sua ausência pesa mais do que se imaginava. Enquanto isso, o Palmeiras segue firme no Brasileirão, mas os adversários se aproximam. Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, cada ponto perdido será cobrado. E o clube precisa mostrar que a saúde institucional, entre lesões, presidentes, negociações, está tão afinada quanto o time em campo. A temporada pode estar ameaçada não por falta de talento, mas por falta de emergência no momento certo. A notícia exclusiva, então, é que Leila Pereira já considera medidas extraordinárias, sondagens discretas no mercado, possíveis parcerias ou redistribuição de verba interna para reforço ofensivo antes do fim da janela, ou até remanejamento de atletas. A carta na manga está viva, mesmo que oculta. E, se usada com sabedoria, pode definir se este Palmeiras que brilha vai terminar relevante ou se será lembrado pelas oportunidades desperdiçadas. O futuro próximo é decisivo. Paulinho vai operar, vai se recuperar e, se tudo correr bem, muito se espera quando voltar. Mas até lá, o Palmeiras precisa sobreviver sem ele. Leila Pereira precisa não prometer só títulos, precisa garantir que a ambição não sofra desmoronamento. O torcedor quer ver atitude, quer ver plano. Porque futebol, no fim, não é só promessa, é resultado. Uma sombra inevitável cresceu sobre o Allianz Parque. Quando tudo parecia encaminhado para uma temporada agressiva do Palmeiras, com ambições continentais e promessa de glória, o protagonista Paulinho desponta como uma ferida aberta, e Leila Pereira, com sua carta na manga, já sente o peso dessa reviravolta. O clube alviverde atravessa momento intenso no Campeonato Brasileiro. Com 21 jogos disputados, foram 14 vitórias, 4 empates, apenas 3 derrotas. São 46 pontos, saldo de gol de mais 15. Esse desempenho coloca o Palmeiras logo atrás do Flamengo, líder. A corrida é apertada, cada rodada pesa, cada vacilo tem efeito coletivo. Desde o início do ano, Paulinho foi tratado como aposta cara, uma que poderia dar ao time o diferencial ofensivo ideal. Contratado do Atlético MG, com contrato válido até dezembro de 2029, ele veio com status elevado, expectativas de gols, presença decisiva. Entretanto, o que se viu foi uma sucessão de dores, de lesões, de tentativas de entrega mesmo quando o corpo não respondia. A ausência de ritmo, as limitações físicas, foram desafiando a confiança. Em julho, Paulinho anunciou que precisaria passar por cirurgia na perna direita. Decisão drástica, ele confirmava que ficaria fora pelo restante da temporada. A fala foi dura, fui no meu limite. A lesão, uma fratura por estresse ou algo similar, exigiu reparo profundo, com implante resistente para suportar novo trabalho de médico e fisioterapeuta. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, esteve diretamente envolvida na negociação, assumindo os riscos financeiros e esportivos que acompanham apostas assim. O investimento feito no atleta foi elevado, e o plano era usá-lo como peça de ataque central. Agora, com a lesão mais séria, cabe à gestão revisar o que pode, ajustar expectativas públicas e privadamente. Abel Ferreira, técnico conhecido por extrair máximo de seus elencos, já enfrentou situações de escassez. Ele sabe que perder um atacante com as características de Paulinho altera o jeito de atacar, a dinâmica de trocas ofensivas, a possibilidade de definir jogos nos detalhes. Já avalia, nos bastidores, como distribuir responsabilidades entre quem está à disposição. Dentro do elenco, a notícia causou um misto de solidariedade e apreensão. Jogadores percebem que haverá mais exigência física, mais responsabilidade de todos para compensar. Quebras de ritmo, cansaço, sobrecarga mental aparecem como risco latente. A torcida, por sua vez, sente falta de uma peça que imaginou decisiva em jogos grandes. Paulinho, por seu lado, expressou tristeza e frustração. Ele viveu momentos de brilho, foi artilheiro do Palmeiras no Mundial de Clubes, marcou gols decisivos.
mas vê seu corpo falhar, uma lesão que evolui para a cirurgia, sabe que, a partir deste ano, sua contribuição será interrompida. O Palmeiras, mesmo sem Paulinho, mantém desempenho muito bom. A penúria ocasionada por sua ausência testa o plano de médio prazo do clube, de montar um elenco robusto, de ter profundidade. A diretoria sabe que apostas devem vir acompanhadas de respaldo, estrutura médica, planejamento de recuperação, condutas preventivas. E é aí que entra essa carta na manga de que se fala nos bastidores. Não é sobre especulação barata, mas sobre ação, reposição funcional de jogadores, integração mais intensa dos que já estão no elenco, ajustes no calendário interno de treinos, gestão médica forte. Leila já articula. O clube já percebeu que prometer demais, sem poder entregar, pode gerar fissuras. O tempo de recuperação de Paulinho, segundo o anúncio oficial do clube, faz com que ele só deva retornar em 2026. Até lá, a temporada se torna mais curta para ele. Ele poderá acompanhar, apoiar, talvez participar em treinos, mas não em jogos oficiais. Dentro desse cenário, a carga emocional para Leila Pereira é pesada. A presidenta sempre mostrou que vê o clube grande não só por títulos, mas por poder de investimento e pela capacidade de combinar ambição com sustentabilidade. Agora, ela precisa provar que essas duas coisas podem coexistir mesmo quando o infortúnio bate a porta. Para o torcedor, a reviravolta de Paulinho não é apenas sobre futebol, é sobre promessa quebrada, ou suspensa, sobre esperança, sobre expectativa de ser maior. É hora de ver como o Palmeiras vai narrar sua própria história até o fim deste ano, se vai manter solidez, se vai resistir à perda desta peça importante. Nos próximos capítulos, além da recuperação física de Paulinho, o clube vai demonstrar se pode manter foco, consistência e liderança mesmo com improvisações, com ajustes. Porque no futebol não há pausa, não há espera. A lesão exige silêncio, mas os resultados exigem resposta. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto da ausência de Paulinho na reta final da temporada se desdobra em várias frentes dentro do Palmeiras. Não é apenas uma questão de perder um jogador importante. É perder uma ideia de jogo, uma estratégia montada em torno de um perfil físico e técnico que só ele oferecia. E, quando essa peça é retirada do tabuleiro, todo o sistema sente. Abel Ferreira, incansável na busca por soluções, já trabalha nos bastidores para redistribuir funções, ajustar peças e manter o time competitivo mesmo diante dessa lacuna imprevista. O elenco do Palmeiras, embora qualificado, começa a demonstrar sinais de desgaste. A intensidade exigida em todas as competições, combinada com a maratona de jogos, força o clube a recorrer a nomes menos utilizados e à base, que precisa responder com maturidade. O grupo, acostumado a decisões, agora precisa provar que a força do coletivo é maior do que a ausência de qualquer estrela individual. E isso vale mais do que nunca com Paulinho fora do radar. Para Leila Pereira, o momento exige mais do que presidência. Exige liderança. A presidente do clube sabe que, em tempos de crise, não se governa com promessas, mas com respostas. A carta na manga, que tanto se comenta nos bastidores, está diretamente ligada à sua capacidade de movimentar o clube com agilidade. Não se trata apenas de abrir o cofre e contratar outro atacante, mas de sinalizar à torcida e ao elenco que o Palmeiras continua firme em sua proposta de ser o maior do país, com ou sem Paulinho. Internamente, existe a percepção clara de que o clube não pode se abalar. O histórico recente mostra um time que sabe se reinventar, que não depende de um só nome para vencer. Mas a ausência de Paulinho é, sim, sentida, e será cobrada em jogos decisivos. Abel e Leila compartilham essa responsabilidade, um no campo, outro fora dele. E ambos sabem que os próximos jogos definirão se a temporada de 2025 será lembrada pela superação ou pela frustração. As conversas internas sobre contratações pontuais avançam em silêncio. O clube observa o mercado sul-americano e europeu em busca de uma peça com perfil semelhante ao de Paulinho: força, mobilidade, faro de gol e obediência tática. Mas nada será feito de forma precipitada.
A comissão técnica quer alguém que venha para jogar, não apenas compor elenco. O tempo é curto, a janela fecha em breve, e a diretoria corre contra o relógio com discrição absoluta. A pressão da torcida também aumenta. Nas redes sociais, torcedores dividem sentimentos entre solidariedade a Paulinho e cobranças à direção. Muitos exigem substituto à altura, enquanto outros pedem calma, temendo que uma contratação emergencial repita os erros do passado. A torcida palmeirense, apaixonada e exigente, sabe o tamanho do clube que tem nas mãos, e não aceita menos do que um elenco à altura dos objetivos traçados. Paulinho, por sua vez, inicia uma longa caminhada rumo à recuperação. O processo será delicado, lento e exigirá paciência. Ele terá o suporte total do departamento médico, mas também terá de lidar com a pressão invisível de saber que muitos esperam seu retorno triunfante em 2026. É um recomeço forçado, uma pausa involuntária na carreira que estava em plena ascensão. A cicatriz será mais emocional do que física, e é isso que torna tudo mais desafiador. Enquanto isso, o Palmeiras segue forte no Brasileirão, na Libertadores e com chances reais de levantar troféus. A ausência de Paulinho será testada jogo após jogo, e a grande pergunta será se o time conseguirá manter o ritmo sem o seu principal investimento ofensivo do ano. Por ora, o clube segue com Rafael Navarro, Rony, Lázaro e outros nomes para suprir o espaço deixado. Mas não se engane, a busca por um novo protagonista está em curso. Nos bastidores, Leila monitora tudo. Ela sabe que a imagem do clube está em jogo. Um erro de avaliação agora pode custar caro mais adiante. E por isso, cada movimento será calculado, cada fala pensada, cada negociação conduzida com cautela cirúrgica. A presidente tem ciência de que a cobrança sobre ela aumentou, e que a única forma de silenciar as críticas será com vitórias e troféus. Abel Ferreira, em sua habitual postura de serenidade, também sabe o que está em jogo. Perder Paulinho foi um golpe duro, mas não é o primeiro desafio que ele enfrenta desde que chegou ao clube. O técnico português construiu sua história no Palmeiras justamente superando obstáculos. E agora, mais do que nunca, ele terá que provar porque é um dos treinadores mais respeitados do futebol brasileiro. O ambiente no clube segue coeso. A diretoria trabalha para blindar o elenco das pressões externas. A comissão técnica ajusta treinamentos, adapta estratégias. Os líderes do grupo, como Gustavo Gomes e Zé Rafael, assumem o papel de manter o time focado. Todos sabem que as próximas semanas exigirão um esforço coletivo extraordinário para manter a trajetória vitoriosa em curso. A imprensa, como era de se esperar, especula. Novos nomes surgem como possíveis reforços. Informações desencontradas circulam. Mas no Palmeiras, quem fala é o trabalho. E o silêncio estratégico adotado pela diretoria tem um único objetivo: manter o clube no trilho, longe do ruído e próximo das vitórias. A ausência de Paulinho não será desculpa, será desafio. E o Verdão está disposto a enfrentá-lo. Em campo, o time tem mostrado maturidade. Goleadas, viradas e vitórias fora de casa mostram que há um grupo comprometido e preparado. Mas o alerta está aceso. Não há margem para erro. Cada ponto perdido pode custar o campeonato. E por isso, o nome de Paulinho será lembrado a cada jogo, como a peça que falta, como o talento que poderia decidir, como o herói ausente de uma temporada crucial. O torcedor palmeirense, que já viu de tudo, agora acompanha com desconfiança e esperança. Quer saber qual será o próximo passo? Quer entender se haverá um novo nome, se o time vai resistir, se a lesão de Paulinho será superada com atitude e inteligência. O Allianz Parque, sempre pulsante, espera respostas. E o futuro do Palmeiras, neste exato momento, está sendo escrito com suor, silêncio e decisões que farão história. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.